Manda. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor ao Senhor Jesus. Vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando: eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Pedimos para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos cantar o nosso Senhor Jesus. Dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Salvador. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono o céu sentou. Entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão formosa divindade, quão gloriosa humanidade. Salve a glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor de paz. Pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce o fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Amém. Que possamos realmente todos os dias cantar glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, a esse Senhor que está vivo e reina em nosso meio. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Vamos ver quem que é bom de Bíblia aí. Miqueias faz parte do Antigo Testamento, do conhecido Profetas Menores. Profeta Miqueias. Você abrir aí no livro de Daniel, vai um pouquinho para frente, aí você vai achar Miqueias aí. Miqueias capítulo 5. Estar lendo aqui a partir do verso 2 em diante. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 2 em diante. Estamos na época de Natal,
trabalhando mensagens referente a este período. E o profeta Miqueias traz aqui uma profecia justamente a respeito da vinda do Messias, nascimento de Jesus. Miqueias capítulo 5, a partir do verso 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod, depois de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. No meio de ti eliminarei as tuas imagens de esculturas e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Esta é uma mensagem que fala sobre a profecia, uma das profecias importantes que nós temos aqui, que fala que embora o povo de Deus seja humilhado pelos seus inimigos, mas de Belém, da casa de Davi, o Senhor suscitará um governante que apacentará o seu povo, irá então trazer a paz. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo dia, também somos gratos a ti por essa noite, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai, reunidos no teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua proteção, pela provisão do Senhor, pois na tua fidelidade o Senhor não tem deixado faltar, ó Deus, o pão nosso de cada dia. Te louvamos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Pai, pois só tu és digno de ser adorado. Nos colocamos aqui, ó Pai, diante de ti, como teu povo, como família, corpo de Cristo, para juntos, unidos em comunhão e adoração, ó Pai, te exaltar. E o teu Espírito, ó Deus, tenha a liberdade de agir e atuar, ó Pai, em nosso meio, falando aos nossos corações, através, ó Pai, dos louvores e principalmente através, ó Deus, da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e nos dirija, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Senhor.
Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. E vamos continuar adorando nosso Deus, declarando: cantai e perto está o Senhor. Possamos adorá-lo ao Senhor esta noite com todo o nosso coração. E louve ao Senhor. Amém? Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Vamos com palmas? Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Aleluia, Senhor. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os feitos do Pai, e a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Cantai. Amém. Glórias ao nosso Deus, né? A gente canta para esse Deus que está vivo e que está no meio e que está entre nós, né? Ele reina, que Ele possa reinar nas nossas vidas todos os dias, que possamos sempre lembrar
do amor do Senhor, que é tão grandioso pelas nossas vidas. Amém? Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Esse é o Salmo 19, que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, porque Ele é a nossa rocha e Ele é nosso Redentor. E que realmente tudo que fizermos possamos ser agradáveis aos olhos do Senhor, possamos sempre fazer o melhor, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e Redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração Agradem a Ti, Senhor. agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e Redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus, que isso realmente seja uma verdade nas nossas vidas, de sermos agradáveis aos olhos do Senhor, de realmente sermos parecidos como Ele, né? Porque essa é a nossa missão aqui na terra, refletir a luz do Senhor na vida das pessoas, na vida de cada um. Então, que realmente possamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa música diz: graça sobre graça recebi. A graça do Senhor é maravilhosa nas nossas vidas, né? Nós não éramos merecedores da graça do Senhor,
mas pelo grande amor dele, ele nos concedeu a graça, o favor imerecido para as nossas vidas. E nós somos gratos por isso, pelo amor dele, pela graça dele sobre nós. Amém. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não vende sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi
filhos de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela essa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Pai, juntos para adorar e louvar seu nome. Agradeço o Senhor pela vida de cada um desses irmãos aqui presente, pela vida daqueles que também não puderam estar aqui conosco, Senhor Jesus. Paizinho, muito obrigado pela essa graça imerecida que o Senhor derramou sobre nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz, para que hoje possamos ter essa comunhão com Deus, Pai. Senhor Jesus, peço que o Senhor, Pai, sempre nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para podermos viver conforme a Tua vontade, e não a nossa, Paizinho eterno. Paizinho, que cada manhã, cada dia, possamos acordar renovados através de Ti, Pai. Independente das circunstâncias, do que estivermos passando, vivendo, sentindo, mas que possamos sempre, Pai, acordarmos firmes e alegres, Paizinho eterno, pois o Senhor é o nosso bem maior. É aquele que podemos buscar todos os dias, a qualquer momento. Pai, muito obrigado por ser o nosso amigo, aquele que nós podemos recorrer e ao mesmo tempo, Paizinho, podemos nos achegar aos seus braços e nos acalmar. E ao mesmo tempo nos apoiar, Paizinho. Muito obrigado pelo teu amor. Paizinho, que possamos sempre louvar e adorar o seu santo nome. Sempre, sempre. E que possamos ser luz, o sal dessa terra, na vida daqueles que ainda não te conhecem. Paizinho, que possamos ser humildes, assim como o Senhor foi. Levar a Tua palavra de uma forma simples e genuína. Livre-nos de qualquer tipo de arrogância, de qualquer tipo de vergonha ou acanhamento, Paizinho. Que nós possamos ser assim como o Senhor foi. Possamos ser ousados no Evangelho. Ousados no transmitir a Tua palavra. Porque é para isso que nós estamos aqui, Pai. Para adorar ou louvar o Seu nome e levar a Tua palavra a Deus, confins da terra. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida do pastor Fernando nessa noite, dando sabedoria e discernimento para ele trazer a Tua palavra conforme a vontade do Senhor, e prepare os nossos corações também para receber. Peço que o Senhor possa estar com as crianças também essa noite, Paizinho, nos usando, Pai, para levar a Tua palavra. Abra os seus corações para que elas possam entender e compreender e crescer assim, Pai, como o Senhor. É isso que eu te peço e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Igreja, pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom a gente saber que nós temos um Deus que na sua graça nos sustenta, e seu poder nos fortalece, e pelo seu Espírito Ele nos guia a cada dia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse amor, irmãos, que nos alcançou, nos salvou e que nos sustenta a cada dia. Nós vamos orar nesse momento, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, orações com ações de graça, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Você que tem algo para colocar diante do Senhor, seja pedindo ou agradecendo, é a oportunidade de fazê-lo neste momento, entendendo esse amor tão profundo, esse amor tão grandioso, que não teve outra forma de ser expresso, a não ser através do sacrifício de Jesus. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia. Misericórdia essa, ó Deus, se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. É a causa de não sermos consumidos. A cada dia o Senhor, ó Pai, nos dá a oportunidade de viver mais um dia na presença do Senhor. E nós te louvamos por isso, por este amor tão grande, ó Pai, que o Senhor tem para conosco, mesmo sem merecermos. O Senhor, ó Pai, estende as tuas mãos e nos abençoa. Nos socorre, ó Pai, no nosso tempo de angústia. O Senhor se faz presente, mesmo que muitas vezes, por causa, ó Pai, do nosso egoísmo, das nossas vaidades, nós muitas vezes nos afastamos de Ti, mas o Senhor sempre está, ó Pai, com os Teus braços estendidos, para nos alcançar, ó Deus, e para nos levar, ó Deus, para perto do Senhor. E diante de Ti, ó Pai, é que nós apresentamos as nossas necessidades, reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão, ó Deus, pelas falhas que nós cometemos, pelas muitas vezes em que nos deixamos ser levados pelas circunstâncias e pelos sentimentos enganosos do nosso coração. Que possamos, ó Deus, realmente aprender a descansar no Senhor, entendendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, porque é a Tua presença, ó Pai, que está conosco. É a presença do Senhor que nos sustenta. Melhor é estar um dia, ó Pai, na presença do Senhor, do que 1000 em outros lugares, porque só o Senhor é Deus. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos e abençoe o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Estenda as Tuas mãos, ó Deus, sobre aqueles que estão, ó Pai, passando por períodos de enfermidade. O Senhor, ó Deus, manifeste o Teu poder, trazendo cura, ó Pai, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, libertação para aqueles, ó Deus, que estão presos em seus vícios e pecados. Que o Senhor entre, ó Deus, com a Tua providência, ó Pai, em nome de Jesus. Dá direção, ó Pai, àqueles que estão, ó Deus, buscando diante de Ti uma decisão que precisa ser tomada, um caminho, ó Deus, a seguir, que o Senhor os conduza em sabedoria, em discernimento, na unção e na direção do Teu Espírito Santo. Colocamos isso diante de Ti, ó Pai, para reconhecendo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é quem tem o poder, ó Pai, de curar, restaurar, de libertar e salvar vidas. Ó Pai, nós pedimos pela vida da nossa irmã Neuza, pela cirurgia que está marcada. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por todo esse cuidado que o Senhor tem tido, não só para com ela, mas também com a vida do nosso irmão Lúcio. Que o Senhor continue sustentando, ó Pai, os Teus servos em nome de Jesus, abençoando, ó Pai, seus corações e confortando-os, ó Pai, em suas necessidades. Assim como cada um, ó Pai, dos Teus filhos e filhas aqui nesta noite, está apresentando diante, ó Pai, do Teu altar, do Teu trono de graça e misericórdia, ó Pai, para que em tempo oportuno o Senhor possa, ó Pai, socorrê-los e assim o Teu nome seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. É por isso que nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Este mês nós estamos trabalhando uma série de mensagens referente ao Natal. Todas as mensagens, irmãos, elas estão baseadas num devocional chamado O Salvador Chegou. Eu cheguei até a compartilhar as devocionais lá no grupo da igreja, e as mensagens então são baseadas nessas devocionais. Semana passada nós falamos do Natal no princípio, e hoje nós vamos falar do Natal na terra, o cumprimento da promessa. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, diz a palavra: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes,
eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Muito bem, irmãos. O nascimento de Jesus é, sem dúvida, um dos eventos mais significativos da história da redenção da humanidade. Aliás, a própria história, ela passou a ser dividida entre o antes e o depois do nascimento de Jesus. Por isso que quando nós estudamos este acontecimento, nós percebemos que este não foi somente um evento isolado, mas foi, na verdade, o cumprimento da fidelidade de Deus, do seu plano revelado ao longo das Escrituras. Um plano que Deus já estava mostrando através dos profetas. O próprio profeta Isaías, ele vai dizer aqui, capítulo 7, verso 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E aí essa promessa nós a vemos cumprida exatamente na pessoa de Jesus. Mateus, como é um evangelho escrito para o povo judeu, ele faz várias referências às profecias do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 1, a partir do versículo 20, ele diz: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse Deus, irmãos, que por séculos ele foi falando através dos profetas, revelando as suas promessas, começando, como nós vimos na semana passada, com a promessa do descendente que nasceria da mulher e pisaria então a cabeça da serpente. O chamado proto-evangelho, ou a primeira anunciação do evangelho, foi feito pelo próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse Deus, que escolheu também um homem chamado Abrão, e depois se passaria a ser chamado Abraão, disse a ele que dele faria uma grande nação, e que por meio do seu descendente, ele abençoaria todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo, inclusive, na carta aos Gálatas,
faz questão de frisar que a promessa se refere ao descendente e não aos descendentes, falando exatamente da pessoa de Cristo. Esse mesmo Deus, que também disse a Davi que iria levantar um descendente, que edificaria uma casa no nome do Senhor, e do seu trono seria então estabelecido para sempre. E muitas outras promessas que também são relatadas nas palavras das Escrituras. Irmãos, com o nascimento de Jesus, Deus manifestou a sua fidelidade de forma concreta, de forma visível, quando Ele enviou o seu Filho ao mundo, conforme o próprio evangelista João escreve no seu evangelho. Eis que o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A visita, irmão, dos magos aqui, no relato que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, os magos, eles eram homens estrangeiros, considerados sábios do Oriente. Não tem nada a ver com mágico, esses magos. Eram homens que tinham conhecimento de várias ciências. Por isso eles eram conhecidos como magos, inclusive também eram tidos como conselheiros de reis. Então esses homens estrangeiros, eles vêm ao menino Jesus. Isso então nos revela um aspecto interessante da universalidade da redenção. Agora entenda, essa universalidade da redenção não é no sentido de que todos serão salvos, mas sim de que a salvação ela será anunciada para todos os povos. Essa é a universalidade da redenção. É o fato de que essa salvação será anunciada para todos os povos e não que todos serão salvos. E Jesus, ele não veio ser apenas o rei do povo de Israel, porque na verdade ele é o rei do universo. Ele é o Senhor que governa todas as nações. Ele é aquele que atrai toda a humanidade para si. Aliás, quando ele está conversando com Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala exatamente sobre isso. Aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do verso 14, ele vai dizer assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E o verso conhecido de todos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses homens estrangeiros foram guiados por uma estrela, mostrando que a lei, a promessa e a salvação, elas transcendem fronteiras culturais, étnicas e também religiosas. Algo que nós, inclusive, temos estudado no livro de Atos, porque o livro de Atos vai mostrar exatamente isso. A expansão do evangelho entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não são judeus. E esse menino, então, que nasceu em Belém, ele é o verdadeiro rei, diante do qual, como diz a palavra, todo joelho irá se dobrar, não apenas em Israel, mas em todo o mundo. Todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. João, escrevendo o seu livro em Apocalipse, ele diz: ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então vejam que todos vão reconhecer que Cristo é o Senhor. Por isso, irmãos, que o Natal, ele não é apenas o nascimento de um bebezinho pobre
e vulnerável. Um bebezinho que nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura. Na verdade, o Natal ele é o momento em que Deus ele veio ao mundo de uma forma real, de uma forma concreta. Ele deixou o céu, ele deixou a sua glória para se tornar como um de nós, vivendo como a gente, com todas as dificuldades e também algumas das limitações da vida humana. Por isso que o Natal, irmãos, marcou o dia em que Deus entrou na nossa história. Não apenas como uma ideia e muito menos como apenas um conceito, mas muito mais do que isso, como uma pessoa verdadeira, para se aproximar de nós e nos oferecer então a salvação. Ele, irmãos, que é o Deus que não permanece distante. Ele é o Deus que se fez verdadeiro homem. Ele se revelou, como diz o profeta Isaías, o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, quando nós contemplamos o nascimento de Cristo, nós somos então chamados a reconhecer que o Deus que prometeu agir em favor do seu povo, ele age. Ele realmente cumpre com a sua promessa com fidelidade. Por isso que o Natal não é apenas para nós uma data comemorativa, mas é muito mais do que isso, é um convite para nós refletirmos sobre a fidelidade de Deus. Muito mais do que celebrar o nascimento de Jesus. Como eu disse na semana passada, você não vai encontrar na palavra de Deus Jesus pedindo para nos lembrarmos do dia do seu nascimento. Mas você vai encontrar na palavra de Deus Jesus pedindo para nos lembrarmos do dia da sua morte. Mas nós celebramos o nascimento como a fidelidade de Deus em cumprir com a sua palavra. A profundidade desse amor e o alcance da salvação que se iniciou lá naquela noite em Belém da Judéia. Esse é o sinal eterno, irmãos, de que, embora nós vivamos em meio à nossa fragilidade, embora nós vivamos na escuridão deste mundo, nós temos um Deus que está sempre presente, Ele está sempre ativo, e Ele é quem traz luz, esperança e vida para todos aqueles que nele creem. Por isso que a nossa reflexão aqui, nós vamos falar sobre o Natal na terra, a encarnação do Verbo e a revelação da salvação. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui da nossa reflexão é o que diz o verso 1 e 2, o Deus que se revela na história. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O nascimento de Jesus, irmãos, ele acontece dentro de um contexto histórico e espiritual. Um contexto que o próprio Deus preparou desde a eternidade, mostrando então que Deus é quem está agindo na história. Por isso que Jesus, ele nasce exatamente no tempo designado por Deus, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala exatamente sobre isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nós temos também o texto que lemos ali de Miqueias, ao qual Mateus cita aqui como cumprimento dessa profecia, onde ele diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar
a meu povo Israel. Esses textos falam, irmãos, do caráter do Messias e do reino eterno, e mostra que Deus é quem está conduzindo a história. Primeiro, revelando-se através da palavra, revelando-se através das próprias Escrituras, sendo anunciado pelos profetas, e preparando então o caminho para a encarnação da palavra, que é Jesus Cristo. Essa progressão da ação de Deus na história mostra para nós que nós temos um Deus que ele não apenas fala, mas ele realiza as suas promessas no tempo certo, no tempo exato, confirmando então tanto a autenticidade quanto a confiabilidade da sua palavra e mostrando que ele é o Deus soberano. É ele quem está no controle de todas as coisas. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Mesmo que aos nossos olhos, quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para o mundo, parece que tudo está tão conturbado que nós temos a impressão de que Deus não está vendo. Nós temos a impressão que parece que Deus está inerte diante dessa situação. Como eu já disse aqui algumas vezes, muitas vezes nós nos sentimos como o profeta Abacuque, que olhando a situação do povo que estava se corrompendo, que não obedecia mais à palavra, que não seguia mais a lei de Deus, o profeta vai questionar ao Senhor. Muitas vezes nós podemos também nos encontrar assim, questionando a Deus. Será que Deus não está vendo a situação? Será que Deus não está percebendo como o mundo está? Seja de uma forma muito mais ampla ou até mesmo pessoal. Muitas vezes nós olhamos para as nossas próprias circunstâncias e começamos a nos questionar. Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está realmente olhando para mim? Mas, irmãos, entenda que tudo acontece segundo o propósito e a vontade do Senhor. Nós temos que entender que Ele é o Senhor da história. Ele nunca é pego de surpresa. Nós temos aqui esses magos que vieram do Oriente. Os magos vindo de terras distantes, guiados aqui por uma estrela, como eu disse, mostram para todos nós que a promessa de Deus feita a Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus deseja que todas as pessoas, de todas as culturas e lugares, reconheçam e adorem aquele que veio para salvar. Mas aqui eu friso novamente, isso não quer dizer que todos serão salvos, mas sim que eles tomarão conhecimento de quem é o Salvador. Essa estrela conduziu os magos, ela brilhou ali entre a escuridão e apontava o caminho para que eles pudessem encontrar a verdade. Irmãos, nós percebemos que Deus preparou o universo para a chegada de Jesus. O universo foi preparado para este momento, para que Deus pudesse revelar a sua glória. E Deus escolheu se revelar de um jeito surpreendente, porque Ele não veio como um rei imponente e poderoso, como os próprios judeus estavam esperando, mas Ele veio como um menino pequeno, um menino vulnerável. Ele não veio com armas ou com força terrena, mas Ele veio com um reino espiritual, um reino que é baseado na humildade, no sacrifício e no verdadeiro amor. E essa forma então de se manifestar de Deus quebra toda a nossa ideia de poder e nos convida então a adorar um Deus que sabe valorizar aquele que é humilde. Um Deus que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E tudo isso então, irmãos, mostra que nós temos um Deus presente. Nós temos um Deus soberano e fiel que está agindo na história de forma gradual. Aos poucos Ele está fazendo acontecer
o que Ele já planejou. E tudo isso para se relacionar com cada pessoa e conduzi-la a uma adoração que vai transformar tanto o coração quanto a vida dessa pessoa. A glória de Deus se manifestou no menino vulnerável, aonde ele recusou o trono mundano para assumir um trono espiritual. Aqui nós aprendemos, irmãos, que somos chamados a reconhecer Jesus pela palavra de Deus, a adorá-lo com todo o nosso ser, a reconhecê-lo e a descansar no fato justamente de que Deus é quem está no controle. Deus é quem está conduzindo a história segundo o seu propósito. É por isso que, quando eu olho para as situações do mundo, embora muitas vezes isso possa nos deixar chocados, mas eu não fico tão espantado, porque tudo isso já está dentro dos planos de Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar essa revelação de Deus em Cristo, que transforma a nossa vida. A revelação que só pode ser encontrada nele. O Deus que se revelou, se mostrou, e Ele está presente nas nossas vidas. Mesmo que, muitas vezes, nós nem nos apercebamos disso. Mas Ele está ali, conduzindo cada detalhe, cada momento da história de nossas vidas. E nós temos aqui, então, um Deus que habita entre os homens. Ele não apenas conduz a história, mas Ele veio para habitar. Jesus é essa afirmação concreta de que Deus esteve verdadeiramente conosco e ainda está. Porque Ele é a revelação definitiva de Deus. Ele é aquele, irmãos, que cumpriu a promessa de que Deus faria a sua habitação no meio do seu povo. O profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32, versículo 8. Ele diz assim. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Acho que eu anotei errado aqui, irmãos. Deixa eu pegar o outro aqui, Ezequiel. Esse sim, Ezequiel 37, versículos 26 e 27. Diz: farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Então veja, irmãos, que Deus cumpriu a promessa de que Ele faria habitação no meio do seu povo. Essa não é uma presença abstrata, uma presença simbólica, irmãos. Essa é uma presença viva. Essa é uma realidade. Porque, enquanto lá no Antigo Testamento, o que representava a presença de Deus no meio do povo era o templo, onde Ele se manifestava. Agora aqui, na pessoa de Cristo, isso vai muito além. Porque aqui nós temos a presença real encarnada de Deus. O Deus que habitou plenamente num corpo humano. Irmãos, isso transforma completamente a forma como nós passamos a entender o nosso relacionamento com Deus. Porque agora essa intimidade com Deus, ela se torna mais acessível. Ela se torna mais pessoal. É interessante como nós ainda, muitas vezes, temos uma tendência natural de vincularmos Deus a um lugar. Porque muitas vezes nós vinculamos Deus a este local.
a este prédio. Mas Deus não está preso nesse ambiente. Deus não está contido nessas 4 paredes. Deus vai a muito além. Porque agora Deus ele está presente em cada um de nós através do Espírito Santo, que habita no coração de todo aquele que crê. Cada um de nós temos esse Deus conosco. Um Deus que se fez presente através de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus nos mostra isso. Hebreus capítulo 10, verso 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quando Jesus teve aquele seu encontro com uma mulher num poço, e a mulher questionou Jesus sobre aonde deveria adorar a Deus. E Jesus vai lhe responder. João capítulo 4, verso 19 diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, irmãos, não está preso mais a um local. Ele está presente na vida de cada um que entregou a sua vida a Jesus. Então ele se faz presente lá na sua casa. Ele se faz presente lá no seu trabalho. Ele se faz presente aonde você estiver, porque você carrega consigo a presença de Deus. É esse Deus que se encarnou e que se aproximou de nós, tornando acessível e pessoal o nosso relacionamento com Ele. A vida de Jesus, desde o nascimento humilde em Belém, até o seu sacrifício na cruz, é esse desígnio de Deus que Ele assumiu por inteiro a condição humana. Porque Ele não veio, irmãos, apenas para observar. Ele veio para compartilhar das nossas dores. Ele veio para compartilhar das nossas limitações. Ele veio para compartilhar dos nossos sofrimentos. Ele veio para assumir o nosso lugar na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quando ele fez isso, ele tornou então possível a nossa reconciliação com Deus. Ele abriu o caminho, irmãos, para essa nova aliança, uma aliança de amor e de restauração. É por isso que essa encarnação, ela revela para nós um Deus que não está distante, mas um Deus que se aproxima. E Ele se aproxima para salvar. Ele se aproxima para curar.
para transformar a vida de todo aquele que crê nele. Eu fico imaginando, irmãos, enquanto Jesus ele andava por essa terra, cada pessoa que encontrou-se com ele, cada pessoa que recebeu um toque de Jesus, uma palavra, um abraço. Hoje nós não o temos mais fisicamente entre nós, mas o temos espiritualmente no nosso meio. Nós temos um Deus, irmãos, que se fez homem, para que pudéssemos, pela fé em Cristo, nos tornar seus filhos e suas filhas. Por isso que o Natal ele é um convite. É um convite para nós abrirmos o nosso coração para Cristo habitar. E aí nós passarmos a ter comunhão íntima com Deus e a esperança da vida eterna. Esse Deus que veio, irmãos, para se revelar, para se mostrar e para estar conosco. É esse Deus que veio para ser adorado. A visita daqueles magos provavelmente passou-se alguns meses depois do nascimento de Jesus. É interessante que quando nós vemos uma representação desse relato do nascimento de Jesus, é muito comum você ver as representações de presépio, de teatro. Nós geralmente fazemos o nascimento de Cristo com a chegada dos pastores, a anunciação dos anjos e também a chegada dos magos. Quando Jesus estava ali na manjedoura, na estrebaria. Mas, irmãos, não foi assim que aconteceu. Quando os magos foram visitar Jesus, Jesus já não estava mais na estrebaria. Jesus, ele não estava mais na manjedoura. Talvez nós, por uma questão de tradição ou tradicionalismo histórico, fazemos esse tipo de representação. Mas, biblicamente falando, não foi assim. Quando aqueles magos foram visitar Jesus, ele já não estava na manjedoura. Ele não estava na estrebaria. Ele estava na casa. E provavelmente já deveria ter se passado alguns anos, até que esses magos finalmente encontrassem Jesus. Porque quando nós olhamos aqui para o texto, preste atenção o que ele vai dizer. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa. Aonde os magos encontraram Jesus? Foi na estrebaria? Não. O texto diz que foi na casa. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Isso também, irmãos, é confirmado. Por que Herodes manda matar crianças de 2 anos para baixo? Porque provavelmente era o tempo, mais ou menos, de idade que Jesus deveria ter. Entre 1 a 2 anos de idade. Aqui no próprio Evangelho de Mateus, versículo 16, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Jesus já devia ser um garotinho de 1 a 2 anos de idade quando esses magos o encontraram. Jesus já deveria ter sido circuncidado. Maria provavelmente já completou ali o seu período de purificação. Quando eles vão ao templo, eles oferecem um par de rolas ou 2 pombinhos.
Isso mostra, irmãos, que a família de Jesus era pobre. Porque o costume era oferecer um cordeiro. Mas quem não tinha como oferecer um cordeiro, oferecia 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Se você quer a confirmação disso, é só você ver aí em Levítico capítulo 12. Versículo 6 diz assim: cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da entrada da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um menino ou menina. Mas, preste atenção, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. E foi exatamente isso o que Maria ofereceu ao sacerdote para a sua purificação, mostrando que eles com certeza eram de famílias bem pobres, não tinham recursos, não tinham realmente ali posses suficientes para dar o que precisava. Aqui no livro de Lucas, capítulo 2, verso 22, diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa oferta, irmãos, provavelmente foi feita depois da visita dos magos. E trouxeram, nós vamos ver, presentes valiosos para Jesus. Aí provavelmente, é claro, eles teriam condições de dar um cordeiro. Mas esses magos, quando viram Jesus, o que eles fizeram? Eles se prostraram diante dele. Porque eles reconheceram que estavam diante do rei. Prostrar-se, irmãos, é um gesto de humildade. Prostrar-se na Bíblia é um gesto de reverência. É algo que manifesta o reconhecimento do senhorio absoluto de Cristo. Por isso que quando nós nos prostramos em adoração, isso não é só um ato religioso. Isso é um compromisso que transforma diariamente as nossas decisões, que transforma as nossas prioridades, as nossas atitudes, porque nós estamos colocando Jesus no centro das nossas vidas. Os presentes que os magos trouxeram têm sim a sua própria simbologia, porque eles trazem uma revelação de quem Cristo é. Esses magos vieram da Palestina com um só objetivo: encontrar o rei dos judeus que havia nascido e adorá-lo. Como eu disse, adorar aqui é muito mais do que simplesmente uma reverência, prostrar-se, cair aos pés e mostrar honra e entrega. E os presentes que esses magos trouxeram: ouro, incenso e mirra. Cada um deles traz um significado em relação à identidade de quem é Jesus. Porque esses presentes, irmãos, era uma forma de eles expressarem adoração. A generosidade de um coração daqueles que adoravam com gratidão. Eles oferecem para Cristo ouro. Ao longo da história, o ouro é visto como o metal mais precioso, símbolo universal de riqueza, nobreza e de realeza. Por isso ele também foi usado no templo. E ele sempre é associado aos reis. E Mateus aqui apresenta Jesus como o verdadeiro rei dos reis. E esse ouro, então, que os magos trouxeram, revela esse reconhecimento de quem é Jesus.
Jesus, ele não é apenas o Salvador, mas ele é o Senhor. Ele é o Rei. E ele será o Salvador de todo aquele que o aceitar como tal. Por isso que tem uma coisa que eu sempre digo: Cristo não poderá ser o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. Ele precisa ser o seu Senhor. Os primeiros cristãos, eles proclamavam: Jesus é o Senhor. Isso é muito mais do que uma frase bonita. Isso é o reconhecimento de quem ele é. O ouro traz o símbolo da realeza, do valor eterno. Reconhece Jesus como o Rei dos Reis, digno de poder e de toda a autoridade. E eles oferecem também um incenso. O incenso era algo especial, com um aroma sofisticado, que lembra os incensos mais caros, reservado apenas para momentos importantes. O incenso era usado no tabernáculo e também no templo, e muitas vezes em procissões reais, em ocasiões específicas. Orígenes, um dos pais da igreja, ele comenta que o incenso representava a presença de Deus. No Antigo Testamento ele ficava guardado num lugar especial, logo à frente do templo. E esse incenso muitas vezes era aspergido sobre ofertas como um símbolo do desejo do povo em agradar ao Senhor. O incenso, irmãos, é vinculado à adoração, representando o sacerdócio de Jesus, o único que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Jesus, aquele que é o Rei. Jesus, aquele que é o sacerdote. Mas ele também entrega uma mirra. A mirra era um perfume, irmãos. E alguns estudiosos sugerem que a mirra simboliza um presente voltado para a humanidade de Jesus, ressaltando o seu lado humano. E esse perfume várias vezes na Bíblia. Ele aparece várias vezes na Bíblia, muitas vezes misturado até com vinho, assim como foi quando Jesus estava na cruz. Ofereceram a ele vinho misturado com mirra, porque a mirra servia também como um anestésico. E combinada com outras especiarias, ela preparava o corpo para o sepultamento. E sabe o que foi usado no sepultamento de Jesus? Mirra. Lembra de Nicodemos? João capítulo 19, versículo 39, diz assim: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés para o sepultamento de Cristo. A mirra era usada para embalsamar e também em cuidados medicinais. Apontava para o sofrimento e a morte do Messias, antecipando o sacrifício redentor dele na cruz. Irmãos, não foi por um acaso que aqueles homens trouxeram aqueles presentes. Eles tinham uma simbologia profética, porque eles estavam anunciando a identidade de quem é Jesus. Jesus, ele é o Rei, Jesus, ele é o sacerdote e ele é aquele que veio para sacrificar a sua vida. Esses foram os presentes que esses magos trouxeram para Jesus. Ouro, representando a realeza, incenso, simbolizando o sacerdócio, e mirra, indicando o seu sacrifício. E essa entrega dos presentes é uma forma de reconhecer que Cristo é o Rei, Ele é o sacerdote e Ele é o Salvador. Os presentes dos magos provavelmente ajudaram José e Maria na viagem para o Egito e sustentaram a família durante esse período. Lembre-se, eles eram pobres, não tinham muitas condições. Provavelmente esses presentes serviram para que eles pudessem
fugir durante o período que eles tiveram que fugir. Depois que eles adoraram Jesus, eles foram avisados por Deus em sonho para não voltarem a Herodes, mas seguirem por outro caminho. E aqui uma palavra para nós, irmãos. Da mesma forma que os magos entregaram presentes valiosos para Jesus, nós também somos chamados a entregar as nossas ofertas. Ofertas não apenas materiais, mas nós sempre nos referimos aqui aos 3 T's que nós entregamos para Deus: os nossos talentos, o nosso tempo e o nosso tesouro. Essa entrega é uma resposta de adoração. É um testemunho de que nós estamos dedicando nossas vidas a Deus. Isso nos leva a refletir: será que eu realmente tenho entregado o meu tempo ao Senhor? Será que eu realmente tenho entregado as minhas habilidades, os meus talentos para o reino de Deus? Será que eu realmente tenho entregado os meus tesouros para o Senhor? Irmãos, o Natal exige uma resposta prática nossa. Nós adoramos com reverência e nós oferecemos as nossas vidas para servir o reino de Deus. Cada um de nós temos algo para dar ao Senhor. O que você trouxe para oferecer a Ele? O que você tem entregado a Deus? Pense na sua vida. Pense no tempo que você tem dedicado, nas habilidades que você tem usado, nos recursos que o Senhor lhe tem proporcionado. Quais são os investimentos que nós temos feito para que o reino de Deus continue se expandindo, para que o reino de Deus continue crescendo? Esse Deus, irmãos, que veio a nós de uma forma tão simples, de uma forma tão humilde, de uma forma tão singela, Ele veio com um único propósito: Ele veio para nos levar para mais perto dele. Aquele bebezinho que nasceu numa manjedoura, como eu disse na semana passada, o propósito dele não foi a manjedoura. O propósito dele foi aquela cruz. Foi para isso que ele nasceu. E foi por isso que ele morreu. Para que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Nós temos aqui, irmãos, o relato dos magos diante de um menino, que mostra para nós o retrato do encontro de Deus com o homem. Um Deus que esteve na terra, cumpriu suas promessas. E o Natal nos lembra isso. O Natal nos lembra que a história da redenção foi e é protagonizada por um Deus que age, um Deus que se revela, um Deus que salva. E o nosso desafio agora, irmãos, é viver essa verdade. Então, que o Natal nos desperte para uma vida de adoração autêntica. Que o Natal nos desperte para uma submissão ao Senhor. Para que nós tenhamos essa esperança. E que nós possamos, assim como aqueles magos, seguir a luz que é Jesus. Entregar os nossos presentes ao Senhor. E como verdadeiros adoradores, vivermos para a glória daquele que nos salvou. Alguém que veio, viveu, morreu, mas ressuscitou. E vivo está.
e um dia Ele voltará para nos buscar. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós exaltamos, é esse Deus que nós anunciamos. E nós vamos continuar anunciando até que Ele venha. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que se revela. O Senhor é um Deus que se mostra, que não está escondido. A tua palavra diz que os céus declaram a tua glória, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas muito mais do que isso, Pai, através de Cristo, o Senhor se encarnou, habitou entre nós, revelando toda essa glória. O Senhor, ó Pai, que dividiu a história, está presente em nossas vidas hoje. Embora, Deus, nós não possamos vê-lo, assim nós podemos senti-lo. Senti-lo, ó Pai, no nosso coração. Sentir, ó Deus, a tua mão poderosa nos guiando, nos conduzindo a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Sabendo, ó Pai, que toda a história ela está sendo conduzida segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. É o Senhor, ó Deus, quem está no controle de todas as coisas. Que nós possamos descansar nisso, ó Pai. Descansar, ó Deus, sabendo que nada acontece se não for da tua vontade. Obrigado, ó Deus, por essa revelação que o Senhor nos trouxe. Obrigado, ó Deus, porque nós hoje podemos ter intimidade com o Senhor. Nos aproximarmos do teu trono de graça, de misericórdia. Através, ó Deus, da vida de Cristo. Quando nós cremos, quando nós entregamos as nossas vidas a Ti, reconhecendo, ó Pai, a obra que o Senhor fez. O Senhor então começa uma obra em nossas vidas, uma obra, ó Deus, de transformação. Transformação, ó Pai, do nosso caráter, transformação do nosso coração, para que cada dia mais nós sejamos mais parecidos com Jesus, revelando assim, ó Deus, toda a tua glória em nós e através de nós. Em cada ambiente que nós estamos, em cada relacionamento que nós temos, nós possamos refletir o amor de Cristo. Nós possamos refletir, ó Deus, e entregar as nossas vidas a Ti, colocando diante do Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque nada nos pertence, tudo é do Senhor. E que possamos usar isso, ó Pai, para fazer o Teu reino crescer e expandir, para que outras pessoas também possam ter conhecimento, ó Deus, dessa palavra, dessa mensagem, que traz esperança, que traz conforto, que traz consolo, que muitas vezes confronta, e que traz juízo sobre a vida daqueles, ó Deus, que não temem ao Senhor, mas sobre aqueles que sabem reconhecer quem é Jesus. A esses o Senhor lhes concede o privilégio de estarem na presença do Senhor. Por isso nós te bendizemos, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.
Amém, meus irmãos? Só tenho um recado a passar para os irmãos. O nosso culto de Natal, o Natal vai cair no dia 25, bem numa quinta-feira. Então nós vamos deixar em aberto, cada um passar com os seus familiares. E o nosso culto de Natal a gente vai fazer, na verdade, pós-Natal. Vai ser no dia 28 de dezembro. Para os irmãos estarem aí já se programando para o dia 28 de dezembro. O importante não é a data, mas sim a comemoração, o lembrete que nós vamos estar fazendo, tá bom, irmãos? Ontem também nós tivemos um culto abençoado das mulheres, né, irmã Marta? Noite de testemunhos, estava lá com o irmão Lúcio, não estava presente lá, que as irmãs ficaram embaixo, eu fiquei com o irmão Lúcio na parte de cima lá na casa dele lá, mas dava para ouvir lá um pouquinho dos testemunhos lá das irmãs lá, as bênçãos que o Senhor tem concedido, que Deus continue abençoando, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar. Queria agradecer àqueles que estão nos visitando nessa noite, obrigado pela presença de vocês. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por este culto, somos gratos a Ti, ó Pai, pela manifestação da Tua presença aqui em nosso meio, pelo agir do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, ó Deus, e gratos, ó Deus, por essa mensagem tão poderosa que vem de encontro ao nosso coração. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo direcionados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito, com sabedoria, com discernimento, em cada atitude nossa, Deus, em cada contato, que nós possamos, ó Pai, estar expressando, ó Pai, Cristo em nossas vidas, para que assim o Senhor seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.